fato, a pauta econômica e formação de Banco Central e credibilidade fiscal, etc., eu acho que, de fato, ambos os candidatos, Lula e Bolsonaro, têm um viés relativamente parecido. O Lula, no fim das contas, sabe que para o povo, né, que é quem o elege, o povo em geral, assim, uma política fiscal desajustada leva a juros mais altos, leva a inflação mais alta, leva a inflação, que corrói o poder de compra do trabalhador, e leva à recessão. E ele politicamente é muito inteligente. Então, eu não vejo outra alternativa para ele que não seja, de fato, prezar pela mínima credibilidade fiscal e ortodoxia, enfim, uma equipe que é similar à que ele já montou, quer dizer, não é novidade para ninguém o que ele já colocou no Ministério da Fazenda e atrás no Ministério do Planejamento, etc. E também não é novidade para ninguém o que o Bolsonaro faz na parte econômica. De tudo isso, eu acho que essa eleição ela pode não trazer enormes novidades no campo da política econômica, que é para onde o mercado se volta, tá? O mercado não quer muito saber de ética, o mercado não quer saber de nome de pessoa governando o país, ele está preocupado com a parte econômica, com a parte fiscal, com a austeridade, em como o Brasil é visto fora, na solidez das instituições. Então, resumidamente, eu acho que essa eleição é sim uma baita fonte de volatilidade. Ao mesmo tempo, os dois principais candidatos até agora, Lula e Bolsonaro, não trazem grandes novidades para o mercado, na minha opinião, simplesmente porque eles já governaram o país. E eu acho que o mercado, hoje em dia, talvez esteja mais preocupado com o nível de taxa de juros médio e longo, ou ainda aqui no Brasil e nos Estados Unidos, do que com a eleição em si. Até porque eleição, eu acho que está muito cedo para cravar qualquer coisa ou pensar em grandes cenários e investir tempo nisso, uma vez que a gente teve exemplos nas eleições passadas, quer dizer, dizem que o Bolsonaro foi eleito por uma facada. Quer dizer, não vai haver eventualmente uma nova facada que possa impulsionar algum candidato por aí, ou ainda o Zema, até poucas semanas antes da eleição em Minas Gerais, tinha 2% das intenções de voto, e ele ganhou de forma muito importante, veemente. Então, acho que está muito cedo para falar de eleição, é uma fonte de nervosismo e volatilidade. Essa semana a gente tem aí economistas potenciais de Lula, que se autodenominam da potencial equipe econômica do Lula, só nomes tenebrosos, né, começando a brigar para fazer parte dessa potencial equipe. E a gente teve um artigo do Mantega falando um monte de barbaridade, né, sobre o passado do PT e mesmo do Bolsonaro, esquecendo de tudo de ruim que foi feito pela gestão dele, mas enfim, eu acho que está muito cedo para falar e o mercado hoje está olhando muito mais para o nível de taxa de juros estrutural do país, de longo prazo e de médio prazo. Além disso, para onde está caminhando a taxa de juros lá fora, que no final das contas é o que determina boa parte do preço dos ativos na economia. Eu acho legal esse ponto que você levantou, André, porque eu já estava até conversando com o Stetter antes do programa aqui, né? E a gente estava falando do nível da Bolsa, né? O negócio estava ali em 130 mil, caiu para o patamar que a gente está vendo hoje, e pelo que você está me falando, talvez a atribuição disso seja muito maior dessa discussão de para onde vai a taxa de juros e a política monetária, fiscal do Brasil e dos Estados Unidos, que também é muito relevante para a gente, afinal, né, o título público americano é uma grande draga de dinheiro, né, quando se fala de emergente. Mas pelo que você está me falando, parece que
digamos que dá para falar que a eleição ainda não está no preço, assim, isso ainda não está sendo uma pauta tão relevante assim para o mercado ainda não está colocando isso no preço dos ativos? Eu tenho muito pouca dúvida que se o teto de gastos não tivesse sido furado e as taxas de juros longas tivessem num patamar de 8%, o mercado estaria em outro patamar completamente diferente do que o atual. Então, eu acho que, de fato, o gatilho para a realização do mercado de 130 mil para algo em torno de 100, 105 mil pontos foi muito mais o estouro do teto de gastos e a falta de credibilidade fiscal que o governo passou a ter, que antes era algo intocável ou intocado, né, do que as eleições. Puxa, isso quer dizer que se o resultado das eleições for mais negativo do que positivo para o mercado, pode cair mais? Sempre pode cair mais, a gente nunca tem certeza do nível dos ativos que os ativos podem atingir. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para o nível da Bolsa, me parece que a correção ligada às taxas de juros médias e longas, ela já foi feita. Quer dizer, a gente tem algumas bolsas dentro do nosso Ibovespa ou dentro da própria Bolsa. A gente tem a Bolsa de Commodities, que negocia 5, 6, 7 vezes PI. A gente tem a Bolsa de Bancos Incumbentes, que negocia hoje a 7 vezes PI. E a gente tem a Bolsa, ou dentro do Ibovespa, as outras empresas que estão negociando algo em torno de 14 vezes PI. E todas essas bolsas dentro do Ibovespa com descontos relevantes em relação à história, em relação ao histórico. E eu acredito muito em volta às médias, né? Então, me parece que o mercado precificou essa alta taxa de juros de médio e longo prazo, e não a curta. A curta, no fim das contas, pouco importa no valor de uma empresa. Se a gente vem num movimento de aumento de taxa de juros, mas as taxas de juros no médio e longo prazo permanecem baixas, o nível dos ativos não deveria, em bolsa, não deveria ter grande oscilação para o mal. O que, de fato, impede uma oscilação, uma recuperação mais forte dos ativos é a taxa de juros longa, está em torno de 11%, 12%, 13%, enfim, isso para mim é bem mais relevante, que é o preço que é o que determina o preço dos ativos na economia. É muito mais relevante para mim do que as eleições hoje em dia. Agora, as eleições vão fazer preço em algum momento, e é por isso que eu acho que tem que tentar ter uma carteira equilibrada, justamente por não saber o que vai dar da eleição, e qualquer cenário que a gente ficar aqui sobre o qual a gente fica aqui elucubrando ou tentando montar com todo o rigor e toda a capacidade, toda a análise extensa, a gente potencialmente pode errar e errar feio. Eu achei bem interessante. Posso só completar, Opa, Henrique? claro, Eu acho que na linha do que o André falou, acho que talvez a gente tentar separar o movimento do fiscal desse risco fiscal que a gente passou, né? Esse aumento do risco fiscal que a gente viu nos últimos meses. E misturar isso com a eleição, a gente aqui no time de análise política da XP, a gente achava que o tema eleição ia começar a fazer preço mais para frente. Historicamente, a gente mexe nisso, a gente fez vários estudos sobre isso, sobre volatilidade, sobre preço de ativos. Esse negócio começa a mexer lá para abril do ano da eleição, negócio, era mais para frente. O que deu a impressão é que esse desarranjo fiscal trouxe o tema mais para frente justamente por causa disso. Você tinha um candidato, ele andou em cima da régua, em termos era visto como mais liberal, fiscalista, e foi se movimentando mais perto do outro candidato. E aí você acabou com dois candidatos, de novo, assim, a gente pode discutir em qual a gradação disso, e ter uma discussão boa sobre isso, que pode gerar volta, tá? Mas a gente fez esse caminho ao longo de 2021. Então, ouvi até de um cliente, colega nosso, que é um gestor de fundo, que falou que a gente antecipou a vol de 22 um pouco para 21, fazendo esse movimento, mas é um pedaço da volta. A gente tem que discutir qual Lula, qual Bolsonaro, eventualmente qual terceira via que vai ser eleito. Tá? Então, assim, uma parte desse movimento acho que já foi, mas não, enfim, como o André falou, a gente não tem certeza de que já foi tudo, pode sempre mais, pode ter mais vol e no preço final acabar ficando meio parecido. Então, os cenários tem vários ainda, mas acho que a gente antecipou uma parte dessa discussão para 21 por causa do desarranjo fiscal. Tá? Não é nem exatamente, acabou misturando o tema de fiscal com eleição.